Olá, telespectadores, todos que acompanham o programa Brasil Nordeste aqui na TV Com Brasil. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro, o ano é 2020. Sou Marcelo Jorge e peço licença para estar em sua companhia a partir de agora, em todos os lares do Brasil que dão essa esplêndida audiência ao nosso programa e à nossa emissora. O nosso querido âncora, jornalista, editor-geral Sandro de Moura está realizando reportagens por esse Brasil afora e estamos na incumbência, na responsabilidade de tentar conduzir o programa da melhor forma possível, não como o Sandro faz, mas naturalmente como podemos fazer. Muito grato a toda a equipe da Brasil Nordeste que está conosco nesta quarta-feira, fazendo diferença na TV em todo o país. Olha, no programa de hoje teremos o giro de notícias com os nossos correspondentes em todo o Nordeste e também no restante do país. Teremos aí o nosso colega jornalista Alfredo Bessol, uma conversa muito interessante ao final do programa. Teremos o De Olho na Rede e também Pílula da Família. Esse é o programa Brasil Nordeste e já estamos no ar, convidando a Natânia Mello para trazer as informações das mídias sociais, ela que é a nossa analista e sabe tudo de internet. Natânia, com você. Devido à baixa cobertura vacinal, o sarampo, que já foi considerado uma doença erradicada do Brasil, pode voltar a alguns municípios do Piauí, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde. O órgão informou que 7 casos suspeitos já foram notificados, investigados e descartados no estado, o que gerou um alerta. Segundo o superintendente da Atenção à Saúde da CESAP, Erlon Guimarães, durante a pandemia da Covid-19, poucas pessoas procuraram um serviço de saúde para poder se imunizar. Para Erlon, a questão da pandemia da Covid-19 não pode se tornar um empecilho para que a população procure a vacina de outras doenças. Ele ressalta que há 6 anos o Piauí não consegue atingir a meta de cobertura vacinal no estado. A meta é 95% da população e neste ano cerca de 4 campanhas do sarampo foram adiadas por não conseguirem atingir essa meta. Natânia Mello, para o programa Com Brasil Nordeste. Nosso querido Nordeste, e quem diz isso com a voz muito forte é o nosso querido Vinícius Nagem, que está lá no Maranhão, por onde o seu coração e de onde o coração bate muito forte. Vinícius. Alô, programa Brasil Nordeste, o meu coração bate pelo Maranhão. O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou mais 2,94 milhões para a continuidade das obras de saneamento básico em 6 estados: Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e São Paulo vão receber recursos para abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de águas pluviais e saneamento integrado. Natal, no Rio Grande do Norte, vai receber 2 milhões para dar sequência às obras de saneamento integrado nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação e também na Lagoa Azul. Já para Catalão, município do interior de Goiás, o MDR liberou cerca de 250 mil para ampliação do sistema de esgotamento sanitário, o que vai permitir a implantação de 72 quilômetros de rede coletora e complementação da estação de tratamento. O MDR afirma que desde janeiro já repassou mais de 447 milhões para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo país. São medidas do governo federal que vem trabalhando para minorar os problemas que a sociedade enfrenta com a pandemia e também para reativar a nossa economia. Aqui, Vinícius Nagem, com esse cenário maravilhoso dos Lençóis Maranhenses ao fundo, direto para o programa Brasil Nordeste. Bom, nós vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho conversaremos com o jornalista, o colega jornalista conservador Alfredo Bezoff. Ele estará conosco aqui na Brasil Nordeste. O intervalo é breve. De segunda a sexta, das 12 às 12h30, Brasil Nordeste na TV Com Brasil. Canal 28, na Sky e Oi TV. TVs Claro e NET.
no canal 3 e na TV Vivo e GVT TV, canal 239. Brasil Nordeste na TV POM Brasil. De segunda a sexta, das 12 às 12h30. Apresentação Sandro de Moura. De volta após o intervalo comercial e antes do jornalista Alfredo Bezoff, jornalista conservador que conversou conosco aqui na Brasil Nordeste, nós vamos trazer a Pílula da Família. Acompanhe. Olá, famílias queridas, estamos aqui de volta e como eu prometi, hoje nós vamos falar de comorbidades relacionadas à dependência química. Mas o que é comorbidade? Essa palavra feia, né? Comorbidade nada mais é do que doenças associadas decorrentes de uma outra. Por exemplo, a dependência química ela é considerada pela psiquiatria como uma doença mental. E muitas vezes o usuário de drogas, ele é saudável, ele tem o funcionamento cerebral equilibrado, né, neurobioquimicamente falando, mas com o uso da droga, com o bombardeio tóxico das drogas no cérebro, o cérebro começa a se desequilibrar. E isso começa a trazer doenças, como esquizofrenia, por exemplo. Existem pessoas que têm a esquizofrenia após o início do uso da droga. Se essa pessoa nunca tivesse usado droga, talvez ela nunca desenvolvesse esquizofrenia. E tem aquelas que já têm a esquizofrenia antes do uso da droga, e com o uso isso se acentua e vai ficando cada vez mais grave. Agora, existem duas comorbidades que são muito recorrentes, elas estão mais presentes na vida do dependente químico, que é a depressão e a ansiedade. E essas duas estão muito relacionadas ao padrão de uso da droga e ao tipo de uso da droga. Por exemplo, um usuário de cocaína, ele se torna ansioso no desejo de usar a droga por causa da fissura. O que é a fissura? É aquela vontade incontrolável de usar a droga. Ele não consegue segurar. Eu comparo assim, vamos supor que você comeu 1 quilo de sal e aí você precisa desesperadamente tomar um copo com água para poder aliviar aquela angústia que você está sentindo. A mesma coisa é a fissura pela droga. É aquela busca que só cessa quando a pessoa usa a droga ou quando ela desenvolve um autocontrole através de abordagens terapêuticas que ela aprende a desenvolver isso para se defender dessa fissura. Então, esse usuário, quando termina o efeito da droga, a droga traz a euforia, traz a magia, né, de que está tudo resolvido, ele se sente poderoso, mas a hora que passa o efeito, ele cai na realidade dele e ele vê que nada mudou, ao contrário, a vida dele piorou. Então nessa hora vem a depressão, não só pela constatação da vida dele em si, como pela alteração neuroquímica ocorrida por causa do bombardeio tóxico da droga. E por outro lado, também vem, além da depressão, dessa tristeza e da recorrência do uso da droga, vem também a frustração, porque ele não consegue lidar com isso sozinho e ele tem que estar sempre recorrendo à droga para ele poder se sentir bem. Por isso que ele é um dependente, ele depende da droga para ele se sentir bem. Isso lá no começo, porque depois se torna um sofrimento. Então, no segundo momento do uso da droga, ele usa a droga para cessar o sofrimento dele. E aí vem a ansiedade, que é essa falta, que é a fissura que eu falei. Então essas duas doenças, elas não são, quando você trata, elas não vão curar a dependência química, elas vão amenizar os sintomas, mas elas existem. Então, quando você tiver diante, ou tiver a possibilidade de esclarecer isso para as pessoas, converse com quem está iniciando o uso da droga, normalmente aquele jovem, que ele está alterando o funcionamento cerebral dele, que poderá trazer uma doença psiquiátrica, que ele vai ter que lidar com isso para o resto da vida. Tá bom? Então hoje a dica é essa, para que a gente fique atento, né, às comorbidades que a droga pode desencadear na vida, no cérebro e as consequências para a vida de uma pessoa, tá bom? Um beijo e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Olha, você também pode participar da nossa programação mandando o seu WhatsApp falando de onde está, de que parte do Brasil ou do mundo está nos assistindo. Afinal, estamos aí para você ver onde você estiver, inclusive no nosso canal no YouTube. Canal oficial é o Brasil Nordeste Oficial. Tá ok? Bom, agora nós vamos conversar com o colega jornalista conservador Alfredo Bezoff.
Ele vai trazer muitas informações pertinentes, como a imprensa conservadora deve agir nesses momentos de tanta fake news, de tantos ataques. Vamos acompanhar a entrevista do jornalista conservador Alfredo Bessoff. O nosso bate-papo de hoje é com o nosso colega jornalista Alfredo Bessoff, gaúcho, jornalista por vocação. Ele disse que desde os 8 anos de idade, 8, 9 anos, ele já queria ser jornalista. Então vamos saber um pouco, conservador, vamos saber um pouco dessa figura que tem contestado, inclusive, algumas linhas editoriais. Vamos falar um pouco sobre isso aí. Vamos analisar também essa atual conjuntura política. Vamos falar um pouquinho aqui, vamos bater um papo. Alfredo, boa tarde, obrigado por ter vindo. A gratidão é toda minha. Eu creio que nós que fazemos comunicação conservadora precisamos nos unir de um modo muito forte e muito imediato, porque eu vejo um movimento permanente entre, de um lado, os que fazem ativismo conservador e muitas vezes são confundidos com quem faz comunicação conservadora. Eu, de minha parte, assumidamente busco fazer comunicação conservadora e eu vejo isso como um divisor de águas muito importante. E como é que você vê a dita grande imprensa que tenta passar uma visão de imparcialidade, de neutralidade e com essas linhas editoriais que a gente no dia a dia, em algum momento eles vão cair na real? Não, desculpa, não vão. Não vai? Não vai. Não vai porque eles teriam que fazer uma ruptura com todo o seu histórico. A mídia tradicional, ela foi se tornando muito mais torcedora do que informadora. Eu sou de um tempo no qual a gente tinha preocupação ao fazer a matéria, ao redigir o texto, em dar as informações para que o nosso leitor formulasse juízo. Hoje o que nós temos é uma realidade diferente. O jornalista quer fazer a matéria, induzir o julgamento e definir a sentença e executar a sentença pelo linchamento moral. Então eu vejo assim que a imprensa ela assumiu uma posição tão de torcedora, tão passional, que ela não consegue fazer mais esse retorno. E aí eu volto a dizer, ela é muito mais ativista do que informadora. Dentro dessa sua visão, os jornalistas conservadores, então, têm uma missão difícil pela frente. Sim e não, por incrível que pareça. Sim, na medida em que nós estamos enfrentando entes poderosos, nós nos posicionamos muitas vezes de modo até certo ponto quixotesco, enquanto que a grande mídia atua como uma grande frente, nós atuamos muitas vezes nos digladiando internamente. Então, nós temos sim um grande espaço. O Brasil é um país assumidamente conservador e cristão, no entanto, a comunicação do campo conservador ainda é uma incógnita, ainda é um desafio e, principalmente, ainda é uma área a ser desbravada. Veja bem o que acontece com a nossa mídia, e aí a gente tem que pensar o seguinte: nós temos no Brasil hoje quantas TVs comunitárias e localizadas? Quantas rádios comunitárias e quantas emissoras de rádio, quantos sites nós temos pelo Brasil e tudo? E nós temos hoje 4 grandes emissores de conteúdo. Nós temos a Folha, nós temos o Estadão, nós temos o Globo e a Agência Brasil. Todos eles falando da mesma forma. Quando era uma ambição nossa enquanto conservadores que a Agência Brasil oferecesse um contraponto na informação. Mas ela continua batendo na mesma linha dos demais fornecedores de conteúdo. Esses jornais, essas rádios, essas televisões, esses sites do Brasil afora, são alimentados basicamente por essas 4 fontes, por esses 4 emissores de conteúdo. O único gratuito
é a Agência Brasil. E a Agência Brasil, em lugar de fazer um contraponto da informação, ela faz mais do mesmo. Você olha, por exemplo, a Argentina está um caos, você não vê uma linha na Agência Brasil. A Venezuela nem se fala, está um caos, não se vê nada. Só se vê quando é problema de políticas afirmativas. Essa é uma lástima. Então, o que eu chamo de obscurantismo é exatamente isso. A esquerda é obscurantista extremamente. Ela fala de liberdade, mas a primeira coisa que ela corta é a liberdade de imprensa, a pluralidade religiosa, a pluralidade de pensamento. E isso é uma prática muito comum dessa mídia. Nós temos hoje, fazendo, digamos, jornalismo conservador, você tem esse programa, você tem o canal de Brasília, que é o meu canal no YouTube, você tem o Políbio Braga, no Rio Grande do Sul, você tem o professor Belém, Regina Vilela, você tem Alexandre Garcia. Então você tem ilhas que abrem isso. Você não precisa ser chapa branca. Sim. Você tem que fazer jornalismo verde e amarelo, aquilo que nós estávamos conversando antes. Eu não quero que a Agência Brasil faça jornalismo chapa branca. Não, de jeito nenhum. Isso é inaceitável. Eu quero que a Agência Brasil faça jornalismo verde e amarelo. Essa é a diferença. Pois é. Essa é a pergunta que eu ia fazer para você. O que falta para que, inclusive, o setor, o departamento de comunicação do governo possa enxergar? Porque o governo reclama de alguns canais de TV, mas ministros só querem dar entrevista para esses canais dos quais eles reclamam. Então, como é que faz para equacionar isso aí? Que a gente fica se matando para fazer uma comunicação verde e amarela, mas na hora que a gente convida um ministro, ele não tem tempo. Aí a gente vê o cara lá na CNN, a gente vê o cara lá até mesmo na Globo. O que você acha? Onde que os jornalistas conservadores estão errando que não conseguem se fazer enxergar? Eu acho que não são os jornalistas conservadores que estão errados. O grande problema é que nós temos a cereja e agora que nós vamos fazer o bolo. Nós temos o presidente da República. E nós não tínhamos uma base conservadora. Então, você tem uma estrutura toda ela totalmente dominada por esses grupos de esquerda. Eu não tenho problema nenhum em dar nome aos bois e nem chamar a boiada pelo que eles são. Se você olhar, por exemplo, qual é a empresa que faz a assessoria de imprensa da maior parte dos ministérios? FSB, que faz isso desde o governo do Lula. Se você olhar os assessores de imprensa, muitos deles são oriundos do tempo do Lula. A mídia, a publicidade do Ministério da Saúde, até pouco tempo atrás, estava na mão de uma mesma gangue que vinha ali há muito tempo. A publicidade do Ministério do Turismo é nas mãos de um grupo que cuida da publicidade da Embratur e do Ministério do Turismo desde 2003. É a mesma turma. Então, o grande problema, na minha opinião, não somos nós. Essa é a minha opinião. O grande problema, na minha opinião, é como você chegar em um ministro. Eu vou contar rapidamente uma história de como eu cheguei no Weintraub. Eu, por cargas d'água, consegui chegar no Weintraub. Quando eu cheguei, a jornalista, não era jornalista, um assessor dele chegou e disse: você tem 15 minutos para falar com o ministro. Deus, tá bom. E eu comecei a falar em alemão com o ministro, com Weintraub, porque eu falo alemão. E aí, só em alemão, nós ficamos quase 20 minutos conversando. E o que era para ser uma entrevista de 15 minutos, ficou 2 horas. E virou uma afinidade que continua até ele estando lá nos Estados Unidos. Então, o grande desafio nosso é furar o bloqueio e conseguir passar por cima dos assessores e daí falar direto com o ministro. Porque quando você chega ao poder, o aparelhamento é de tal forma que ele te impede de falar com o ministro. Dia desse eu encontrei um ministro aí, e ele chegou e disse assim: pô, por que você não me entrevista? Tem 5 pedidos com a sua secretária. Sabe? E
isso é muito um jogo que vem se arrastando. Romper esse estágio vai demorar tempo. O que você acha, a imprensa, de modo geral, ela consegue perceber a importância que ela tem nesse momento para a reconstrução do país? Eles têm a concepção, a percepção e a compreensão do papel ideológico deles. Essa é a grande questão. Eles sabem qual é o papel ideológico deles e estão cumprindo. Projeto Brasil é outra história. Projeto Brasil é nosso. Projeto Brasil é nosso e do nosso povo conservador. A mídia não tem. Voltando à questão anterior, sim, a minha grande reclamação, minha grande dúvida é por que o governo Bolsonaro não toma conta da IBC? E não acredito que vai mudar muita coisa agora com a mudança de presidente da IBC. Segunda questão, por que o governo não apoia mais as TVs locais do interior de todo o Brasil, os sites do interior e as rádios? Aí eu fui conversar com um santo sabedor de tudo e ele disse, não, rádio não interessa mais. Aí eu falei assim, vem cá, por que todo político tem, em média, 1 ou 2 redes de rádio? É porque é bonito? Rádio é o veículo mais poderoso de todos. Hoje, o rádio se assemelha muito até a uma estrutura de TV comunitária, certo? De TV local. E eles não têm essa percepção e essa compreensão. Então, eu acredito que o Bolsonaro chegou à presidência sem ter um pensamento conservador ainda formado dentro da sociedade brasileira. Você acha que... Qual a avaliação que você faz desses quase 2 anos do governo do presidente Jair Bolsonaro? Você acha que o que o presidente tem feito de positivo ou de negativo tem sido colocado pelos nossos colegas na mesma proporção? Não. Eu não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Não me arrependo. Até hoje ele não me traiu em nada. Ele dá algumas atrapalhadas, por exemplo, avisar que o filho vai ser embaixador, sabe? Algumas bravatas. Eu creio que ele não precisaria cometer algumas bravatas. Mas eu também fico pensando o seguinte, imagina o seguinte, você acordar de manhã e já alguém enchendo a tua paciência. Sabe, você vai segurando, vai segurando. E a mídia, ela tem um compromisso de manter um processo de ataques permanentes. Eu sempre gosto de me lembrar de umas reportagens com o Ralph Zumbano. O Ralph Zumbano foi o primeiro e mais importante treinador do Éder Joffre. E o Ralph Zumbano dizia que soco no braço não derruba, mas incomoda. Sabe aquele soquinho que o cara fica dando no braço do boxeador? Aquilo não derruba, mas aquilo incomoda e vai minando. Vai criando um desgaste. E vai minando a concentração do lutador. Então eu sempre digo, soco no braço não derruba, mas incomoda. E o Bolsonaro, a imprensa faz isso toda hora. Ou um jabzinho ali, sabe aquele soquinho que você tem que tirar a cara, sabe, você tem que levantar a luva. Então, essa era uma imagem que eu sempre gostei de usar do Ralph Zumbano, quando ele explicava como ele formou o Éder Joffre. E isso é algo que me preocupa, porque enquanto a esquerda, a mídia tradicional faz esse trabalho com maestria, a mídia conservadora ainda está achando o jeito de se posicionar no ringue. E ela olha para o seu corner e não vê ninguém para apoiá-la. Os nossos deputados federais estão preocupados com o ego deles e com o selfie deles, os movimentos sociais preocupados agora em eleger os seus candidatos e o movimento conservador muito à deriva. Então, isso é em termos de comunicação. Okay. E de outro lado você tem aquilo que eu considero importante, mas que não é comunicação, que é o ativismo de alguns que ocupam espaços de comunicação, mas não são jornalistas, são ativistas. Então o que dá para fazer os comunicadores
conservadores, o que você acha que deve ser feito para poder ganhar um pouco mais de unidade e poder ocupar um espaço mais justo nessa reconstrução de sociedade? Fazer isso que tu está fazendo. Fazer o que eu modestamente procuro fazer, não desistir diante das adversidades. E buscar um mecanismo de nós nos fortalecermos. Porque enquanto nós estivermos, eu indo lá e dizendo assim, pô, aquele cara lá não faz um bom jornalismo. Ué, eu já vivenciei essa situação. O que nós, comunicadores conservadores, temos que fazer é dizer que nós não aceitamos o gramscianismo cultural de um lado. Porque existem hoje gramscianos de direita que querem controlar o pensamento, querem ser hegemônicos. O que nós temos que fazer é mostrar para o presidente da República que nós somos um grupo coeso, que nós temos um tipo de comunicação que interessa ao governo, que nós temos compromissos conservadores que são diferentes dos compromissos que os ativistas defendem. De segunda a sábado, às 7h30 da manhã, um programa chamado Na Hora do Café. Eu repasso 74 fontes de notícia de todos os estados brasileiros, todos. Tem no mínimo um site do Acre, de Roraima, de Rondônia, Tocantins, todos, Amazonas. Atenção, produção do Com Brasil Nordeste, por favor, nós precisamos todos os dias passar primeiro pelo canal do Alfredo para poder a gente fazer alguma coisa mais ou menos aí ao meio-dia, tá aí. Olha, sem brincadeira, observe o seguinte, se você olhar, tem tribuna do Rio Grande do Norte, tem de todos os estados, Portal O Dia do Piauí, sabe, A8 do Sergipe, todos os estados. E mais as principais fontes do mundo. Eu aprendi desde muito cedo com meu pai. Meu pai dizia o seguinte: filho, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Meu pai era domador de cavalo, certo? Era bruto no jeito dele ser, no fim da vida foi taxista. Mas meu pai sempre dizia isso. Alfredo, as pessoas dizem que eu sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Então eu digo a mesma coisa, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Eu não sou birrento, eu sou obstinado. E eu tenho um eixo dentro do Canal de Brasília. E eu tenho um compromisso. Eu defendo comunicação conservadora. Eu não defendo ativismo. Respeito e admiro. Mas eu vou fazer uma conclamação para os demais comunicadores conservadores. Entrem em contato, que eu quero montar, nós precisamos montar uma rede brasileira e latino-americana de comunicadores, de jornalistas conservadores. Pessoal de rádio, pessoal de site, pessoal de TVs do interior, que são conservadores, vamos nos unir. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, eles não voltam antes de 2026, mas quando eles voltarem, eles não serão nada democráticos e eles não vão ter esse cuidado que muitos dos nossos estão tendo. Então, fazer comunicação conservadora é um desafio, porque nós sabemos que o Brasil é cristão e conservador. Quem precisa ainda passar a respeitar os comunicadores conservadores é quem está no poder, gente que foi colocada lá por nós. Excelente entrevista, parabenizando os nossos colegas aqui da Brasil Nordeste, sempre ampliando o nível da conversa e também ampliando o nível da imprensa, como deve ser. Imprensa séria, uma imprensa comprometida com o Brasil, comprometida com os valores da família. Nós vamos encerrando o programa Brasil Nordeste de hoje, já convidando você para estar amanhã nesse mesmo horário, a partir do meio-dia, na TV Com Brasil, acompanhando informações de todo o país com os nossos correspondentes, a análise abalizada, equilibrada do nosso âncora Sandro de Moura, um programa feito para a família, um programa feito para quem quer, de fato, se informar sem fake news.
Sou Marcelo Jorge e agradeço a audiência. Voltaremos amanhã. Continue na programação da TV Com Brasil. Muito grato a toda a equipe da Brasil Nordeste que esteve conosco e está conosco o tempo todo, fazendo o melhor por essa programação, fazendo o melhor pelo nosso telespectador. Até a próxima.